Olá, bom dia a todos. Bom, vamos estar começando a nossa aula hoje. Preparei esse vídeo para que a gente possa ter uma melhor compreensão sobre o assunto, ok? Independente do vídeo, se você tiver ainda qualquer dúvida, você pode estar me procurando pelo WhatsApp, que eu estou prontamente aqui para tirar qualquer dúvida, ok? Bom, antes da gente falar diretamente sobre esses fatores de cultura, nós vamos voltar um pouquinho aqui para falar um pouquinho sobre moral e ética, para que possamos ter um melhor entendimento. Então, numa breve definição de moral, podemos dizer que se trata de um conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo, do que é errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade, de uma cultura. Então, toda vez que nós falarmos, que nós ouvimos falar sobre moral, a gente vai estar sempre falando sobre as questões sociais, né? As questões interligadas ou em comunidade, representadas por regras sociais dentro de uma cultura. Porém, a ética, né, nós precisamos lembrar que são questões pessoais ou intrínsecas, né, ou questões que estão relacionadas com o interior, né, da própria pessoa, aonde vai acontecer uma reflexão acerca da moral, né, acerca dessas questões sociais, né, ocorrendo uma interpretação da moral. Então, os fatores culturais, eu vou passar aqui essa parte por outra parte para um resumo, para que a gente possa entender melhor. Bom, o texto ele traz conceitos de fatores culturais, né, sobre esses 5 autores. Cada um tem um conceito diferenciado e a gente vai estar estudando um pouquinho deles, ok? Então, vamos iniciar com Ogburg, que diz que é uma manifestação humana descrita pela conduta e o comportamento e são adquiridas pela cultura na sociedade. Então, o autor ele relata que isso é uma manifestação humana, é algo da parte humana do homem, né? E aí, esses comportamentos, essas condutas, esses costumes são adquiridos dentro de uma sociedade. Já o próximo autor, Taylor, ele fala que essas culturas são espaços complexos, contido todos os conhecimentos, né, como crenças. Quando a gente fala crenças, a gente está falando daquilo que a gente acredita com os valores morais ou qualquer hábito adquirido na sociedade. Então, no momento que você adquire qualquer hábito, isso vai estar sendo uma cultura. Já o próximo autor, Wildley, ele fala que é um conjunto de ferramentas simbolizadas em histórias, rituais, visões do mundo, utilizando de forma diferenciada para lidar com problemas. Este autor, ele propõe algo um pouquinho diferente, porque ele fala que essa cultura ela é uma ferramenta simbolizada. Digamos assim, em alguns países, a gente sabe que a cultura do Brasil ela vai ser diferenciada da cultura do Japão, da cultura da Índia. Um exemplo, lá na Índia, existem essas questões simbolizadas, onde tem aquela devoção, né, pelo animal. Então, tudo isso, né, ele representa sobre essas questões simbólicas adquiridas através das histórias, de rituais, né, de visões do mundo dentro dessa sociedade. Já o próximo autor, Lin, ele fala de uma forma ampliada, né, muito bem ampliada, dizendo que é um sistema de normas, né, e de valores socialmente transmitido. E o último, né, Hofstede, ele fala que é uma programação mental adquirida pela família, escola e organizações, diferenciando um grupo do outro com comportamentos esperados. Hofstede ele fala nessa programação mental como fosse algo, um comportamento repetitivo, digamos assim, né? A mente ela já está programada para fazer isso.
Porque isso foi adquirido desde a infância, lá entre os pais, os responsáveis. E depois, quando ela começa a se socializar, ela vai adquirir novamente esses costumes dentro da escola. E depois, seguindo dentro das organizações, entre amigos, né, entre as relações sociais que ele possui. E aí ele relata também que há uma diferença de comportamento, né, de um grupo para outro, de uma forma que esse comportamento ele vai ser esperado. Por exemplo, dentro de uma família, onde uma criança ele vive diante de uma violência constantemente, ele cresce no meio da violência, ele cresce no meio daquelas questões morais, onde para a sociedade aquilo ali é imoral. O que vai acontecer? Né? Ele vai crescer acreditando, né? A mente está programada sobre aqueles comportamentos e ele vai reproduzir. Por isso que diz que é um comportamento esperado. E quando você vive no ambiente e você adquire esses comportamentos, essa cultura, né, dependendo do local, essas crenças, você vai ter a certeza que aquela pessoa ela vai reproduzir, vai ser aquele comportamento esperado. Aqui na parte do texto, o autor fala que a pesquisa de Rothschild foi publicada em 1980. E aí, dentro, né, dessa pesquisa, né, através de experiências, foi conceituada essas questões de cultura dentro de 4 dimensões, sendo a distância hierárquica, a aversão e incerteza, o individualismo e a masculinidade. Bom, até esse período ele tinha feito 4 pesquisas, né? Mas a gente não vai entrar dentro dessas pesquisas, somente para o conhecimento. Então, prosseguindo, né, essa pesquisa ela trouxe uma grande importância, né, para outros estudos referentes à cultura, né, a cultura no mundo, digamos assim. E aí, alguns pesquisadores continuaram, né, fazendo outras pesquisas em cima da pesquisa de Rothschild, né, descobrindo, né, através de outras pesquisas, que através de um mapa cultural, né, é possível identificar que tem outros grupos, outros países com o mesmo comportamento. Comportamentos parecidos ou idênticos, né? E aí ele complementa que esses comportamentos eles são pertinentes para a análise das questões éticas. Então, praticamente, o texto ele traz essa informação, ok? A gente vai estar respondendo agora um exercício, tem uma atividade, já está lá na plataforma, 4 perguntas referente ao texto, ok? Além de ter essas perguntas, né, a respeito técnicas dentro do texto, é importante que a gente faça uma reflexão, né? Porque esse conteúdo ele não é somente um conteúdo técnico, mas é um conteúdo de reflexão que a gente possa refletir. O que a gente pode trazer daqui é que quando a gente está falando de moral, né, de valores morais, daquilo que eu tenho como princípio, né, são coisas que são adquiridas lá dentro da nossa casa, na infância. Muitas vezes a gente vai ter essa dificuldade de ter essa reflexão ética, de refletir, como o autor falou, com questões às vezes automáticas, comportamentos adquiridos naquela sociedade. E aí uma coisa que a gente tem que trazer é que é importante que a gente possa trazer essa reflexão, né? Começarmos a ter essa reflexão do que a forma que a gente está vivendo os costumes que nós adquirimos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ok?